ou a internet, de um modo geral, a gente está mesmo com alguma lentidão aqui no acesso. Muito bem, agora a gente já começou a gravar. Então, mais uma vez, bom dia. E este é o nosso encontro RH com você do mês de agosto. Neste mês, a gente traz o tema recadastramento obrigatório do auxílio transporte. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho. E aí a gente começa a falar sobre esse tema. Tá indo, tá, pessoal? Demorando um pouquinho para compartilhar, mas já está indo. Muito bem. Todos veem aí? Sim, Marta. Ok. A página está rolando, né? Legal. Acho que eu consigo. Muito bem, gente. Então, aqui, o auxílio transporte, né? O que é o auxílio transporte? A gente vai aqui, ao longo do nosso encontro, trazer as informações, né, sobre o que como funciona, e após as nossas apresentações, a gente vai trazer aqui uma série de informações. Muitos de vocês ali colocaram na inscrição, né, as dúvidas. Então, a gente consolidou ali as principais dúvidas que vocês tiveram e colocou numa apresentação que vai ser passada aqui para vocês, logo após eu mostrar aqui a nossa página do Sul Unifesp e dar algumas informações básicas, né, sobre o tema. E na apresentação, então, serão contempladas as perguntas mais frequentes que a gente recebeu aí de vocês. Após essa apresentação, que eu vou contar aqui com a participação de todos os nossos colegas, tanto aqui do DAP, da reitoria, quanto das CGP e DGP dos campi, para ir, né, falando sobre, apresentando cada uma das perguntas e as respostas que a gente preparou aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. O auxílio transporte, como vocês estão vendo aí, ele é um benefício de natureza jurídica e indenizatória, né? Eu não vou ler todo este conteúdo, porque, como eu falei, já vai estar explicado lá para vocês. Só dar o básico aqui dele, tá? Ele é concedido em pecúnia pela União e destina-se ao custeio parcial das despesas realizadas com o transporte coletivo pelos servidores ou empregados públicos do Poder Executivo. Aqui, para a apresentação do SUA, eu gostaria de chamar a Joelma. Joelma é nossa coordenadora aqui da Coordenadoria de Pagamento do DAP, e eu gostaria que ela falasse para a gente aqui um pouquinho sobre, né, o auxílio transporte, sobre essa primeira parte aqui. Bom dia a todos e todas. Dando continuidade ao que a Marta bem introduziu. Então, o auxílio transporte, ele é um benefício, né, que ele é concedido pela União, ele é pago em pecúnia, né, ou seja, nós recebemos em dinheiro no contra-cheque, para custear parte do nosso deslocamento, trabalho-casa, casa-trabalho. Por que parte? Porque o servidor ou a servidora contribui com 6% do seu vencimento básico nessa concessão. Então, todo servidor e servidora que fazem o pedido, né, do auxílio transporte, contribui com 6% sobre o seu vencimento básico. Quem pode solicitar? Aquele servidor ou servidora que realmente estiver em trabalho presencial, né, e que haja esse deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa. Para a solicitação, né, onde nós podemos solicitar? Atualmente não há uma documentação necessária, né, antigamente, até a implantação do Solgov, que é o foco também dessa... Só um minutinho, Marta, pode subir um pouquinho, por gentileza?
que eu vou só para falar do veículo próprio. Isso, obrigada. Só me desculpem. Então, antigamente, para nós solicitarmos o auxílio transporte, era necessário que nós incluíssemos ou contrato de locação, ou a conta de luz, ou algum tipo de documento que comprovasse o nosso deslocamento. Hoje em dia, a partir do momento que foi habilitado pelo Solgov, todo servidor e servidora possui fé pública, então nós informamos o trajeto e nós informamos o endereço, né, tanto da casa, né, da nossa residência, quanto do trabalho. Para os servidores que utilizam o transporte, utilizam um veículo próprio, também está aberto este benefício. O servidor ou a servidora que utilizam transporte próprio, carro próprio, ele poderá fazer a solicitação no Solgov, informando, né, para efeito de pagamento, o trajeto que ele faria se deslocasse do trabalho, casa a trabalho, via transporte coletivo. Então, ele vai informar os modais que ele vai utilizar, o metrô, o trem, o valor unitário de cada um, e ele vai poder fazer essa solicitação, e esse valor será pago também em pecúnia no contra-cheque do servidor. Pode descer, Marta, por gentileza. Tá. O recadastramento, que é um dos pontos que nós vamos abordar aqui, um dos pontos importantes. O recadastramento, ele é obrigatório a todos que possuem o auxílio transporte. Ele também será feito via Solgov, é obrigatório que ele seja via Solgov, e para a realização, foi uma das perguntas, inclusive, que nós recebemos em demasia, e depois que nós nos atentamos a isso, não existe um link, né, um link específico no aplicativo Solgov informando o recadastramento. Então, para que os servidores possam realizar o recadastramento, eles vão entrar no link do Solgov determinado para o auxílio transporte, e nesse link haverá um botão, né, um acesso para informando alteração do auxílio transporte. Então, é nesse link que o servidor e a servidora vão clicar para proceder com o recadastramento. Mesmo que não haja qualquer tipo de alteração no seu trajeto, é obrigatório a realização desse procedimento. Ok? Pode passar, Marta, por gentileza. Os maiores de 65 anos, né? Nós temos a obrigatoriedade, né, do transporte coletivo, porém, nós temos servidores e servidoras que possuem mais de 65 anos e não são atendidos pelo transporte coletivo. Nesses casos, esses servidores, eles não conseguirão fazer essa solicitação via Solgov, porque o aplicativo, ele é bloqueado, né, automaticamente bloqueia-se devido à gratuidade do transporte público coletivo. Então, nesses casos, esses servidores, eles farão essa solicitação via SEI, via o SEI da Unifesp. Então, no SEI, eles farão uma abertura de processo, informando o tipo de processo de auxílio transporte. Já há um formulário próprio disponibilizado no próprio sistema eletrônico SEI para esses servidores, e eles vão informar, né, o transporte rodoviário ou seletivo que os atende. Lembrando que esses casos, eles só serão analisados e deferidos, né, caso não haja transporte coletivo que atenda esse deslocamento do servidor ou da servidora. Por que isso? Porque nós, da administração pública, assim como nós, servidores, precisamos sempre respeitar o princípio da economicidade. Então, nós sempre deveremos optar pelo que é mais econômico para a administração pública, por termos, né, por estarmos utilizando, né, lidando com o recurso público, ok? Marta, não sei se temos mais alguma coisa. A solicitação do auxílio transporte que é via
exclusiva pelo Solgov. Na página da Unifesp, da sua Unifesp, nós deixamos, que são pontos que a gente não vai abordar agora, porque nós vamos abordar as perguntas, e nós queremos ter mais tempo para esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, mas na página do SUA, que está disponível para todos nós, servidores e servidoras, há uma base de cálculo explicando como é feita a concessão, todos os passos a passos, os links importantes para direcionamento do Solgov, como é solicitado, porque ele pode ser feito tanto pelo celular quanto pela página web. Então, todas as informações importantes estão disponíveis para todos nós no SUA Unifesp. É isso, Marta. Perfeito. Vou parar aqui essa apresentação. Eu coloquei aqui no chat, pessoal, o link do SUA Unifesp, tá? Para que vocês possam acessar não só a informação sobre o auxílio transporte, mas várias outras informações ali importantes, tá? Para todos nós, servidores e servidoras. Agora, Jo, eu gostaria de solicitar aqui, deixa eu só pegar aqui o meu... Gostaria de solicitar que você colocasse aquela apresentação sobre as perguntas e respostas que a gente recebeu, por favor. Só um minutinho, por favor. Enquanto ela faz isso, eu lembro aqui a todas, que todas essas perguntas mais frequentes, né, as dúvidas mais frequentes que todos nós temos, elas serão transformadas em um FAQ, né, e serão também disponibilizadas aí no SUA Unifesp. Uma forma da gente minimizar, né, as dúvidas. Ok, entrando na apresentação da Jo. E aí cada um dos nossos colegas vão falar. Todos conseguem? Acho que só está em forma de apresentação, né, Jo? Aqui estou já na forma de apresentação. Foi? Ah, é? Não, embaixo tem embaixo eu sempre tenho uma telinha para você deixar ela cheia. Mas dá para ver. Deixa eu ver. Acho que dá para ver, Vamos sim. ver. Se não der, não tem problema. Vocês conseguiram ver? Estão conseguindo? É que eu não consigo ver vocês. Não, veja sim. Dá para ver sim. Qualquer coisa, se ficar meio ilegível, a gente sinaliza aí. Tá, ok. Eu não tenho como te ajudar porque eu não sei o que você está falando. Eu não faço ideia. Eu realmente não estou. O pessoal que está dizendo que está conseguindo ver sim. Está conseguindo? Tá, ok. Então, vamos lá. Então, nós compilamos as principais dúvidas, né, nesses slides. Lembrando que após essa apresentação, nós teremos mais uma rodada de perguntas para os questionamentos que não foram aqui abordados, ok? Vamos lá. Os nossos colegas vão apresentar. Conseguem ver? Não está passando, bom dia. Ju. Coloca só no modo Não tá apresentação. Acho que é por isso que não está passando. Por favor. Só um minutinho. Acho que aí no rodapé que tem um... Ele não está aparecendo para mim. Eu acho que ele... Posso tentar. Só um minutinho que eu vou tentar novamente. Só um minuto, por favor. Agora sim dá para ver aqui, Joelma. Quer dizer, foi para a segundo slide. Então, começando aqui, pessoal, vocês estão me
Agora sim. Então, uma das perguntas que a gente recebeu, bom dia, pessoal. Eu sou Edilene aqui do DAP, né? Então, uma das perguntas que a gente recebeu: o recadastramento é obrigatório? Sim, ele é obrigatório, né? A gente recebeu comunica, né, do Ministério da Economia, tem ofício circular e tem instrução normativa do próprio Ministério da Economia estabelecendo essa obrigatoriedade para todos os servidores que fazem esse recebimento. Então, vem lá do próprio Ministério da Economia essa obrigatoriedade. Acredito que o Rick está. Eu estou vendo que ele está travando. Eu vou auxiliar aqui, tá? Para quem está em teletrabalho integral, é preciso realizar o recadastramento? Para quem está em teletrabalho integral, como diz aí no título, e possui o auxílio transporte, recomenda-se encerrar o benefício e solicitá-lo novamente quando retornar, né, caso retorne ao trabalho presencial ou o teletrabalho na modalidade parcial, quando há dias em que a pessoa se desloca até o trabalho, né, presencialmente. Bom dia, meu nome é Eliane, sou do DGP de Guarulhos, e a questão é, teletrabalho parcial sem demanda presencial, o recadastramento é necessário? Bom, se você está no parcial, você precisa ter dias presenciais, senão ele é integral. Então, você precisa cadastrar sim, porque você vai precisar ir a algum momento dentro do seu campus, na sua atividade, para realizar alguma coisa. Agora, se você não vai de jeito nenhum, o ideal é que realmente se encerre, e depois, se você precisar novamente, você solicita. Lembrando aqui ainda o gancho aí da Eliane, né? O parcial, ele demanda, sim, a atividade presencial, tá? Então, se o seu teletrabalho é em regime parcial, a gente não vai entrar no mérito aqui, e você não vai nenhum dia, então você precisa rever lá junto ao comitê do PGT se está adequado, né, o regime e a modalidade do seu teletrabalho. Vou seguindo. Bom dia, meu nome é Andréia, eu sou do DGP de Osasco, tá? A pergunta que veio é: tenho mais de 65 anos e utilizo o transporte seletivo /rodoviário. Não consigo fazer a solicitação via Solgov. Como proceder? Quem tem mais de 65 anos precisa fazer o pedido via SEI. Lá no sisteminha do SEI, vai abrir um processo, tipo de processo, pessoal, auxílio transporte. Preencher o formulário de solicitação de auxílio transporte específico para maiores de 65 anos. Preenchendo, assinando, encaminhar o pedido para a Coordenadoria de Cadastro de Pessoal para averiguação e encaminhamentos necessários. Aí vai ter o retorno do processo, tá bom? Olá, meu nome é Cíntia, sou do campus São José dos Campos. A pergunta é: tenho mais de 65 anos com gratuidade no transporte coletivo, porém utilizo o veículo próprio. Posso utilizar o auxílio transporte? Não. Os servidores... posso solicitar, né, o auxílio transporte? Não, os servidores que têm mais de 65 anos e utilizam um veículo próprio, eles não conseguem solicitar. O Solgov não permite a solicitação através do aplicativo, né? Aí, caso utilize o veículo, o transporte coletivo mesmo, daí faz a solicitação pelo Solgov, como foi explicado na questão anterior. Isso, mais uma vez aqui, pegando um outro gancho da colega Cíntia, né? Mais de 65 anos, mas se você tiver a gratuidade do transporte coletivo e for esse o tipo de transporte que você utiliza, você não consegue fazer mesmo pelo Solgov, conforme já explicado, porque há, né, uma trava sistêmica por conta da gratuidade. Então, a gente não tem previsão para pagar auxílio transporte, por isso que o sistema trava, para quem possui a gratuidade. Tá? A opção de solicitar pelo SEI é para aqueles que utilizam transporte seletivo e rodoviário, né? Só um lembrete aqui para nós.
Oh, meu Deus. Vamos lá. Nossa, estou com um problema na minha apresentação. Vamos lá. Utilizo o veículo próprio, posso solicitar o auxílio transporte? Se sim, como fazê-lo? Sim. Os servidores e servidoras que possuem o veículo que vem, né, que fazem esse deslocamento, trabalho, casa, trabalho, com o seu veículo próprio, poderão solicitar o auxílio transporte. Para isso, farão no Solgov, né, farão o cadastro, a solicitação no Solgov, informando na sua solicitação quais os modais utilizados neste deslocamento, tanto casa-trabalho quanto trabalho-casa. É a partir desses modais informados que será deferido, né, o pedido, e o valor o valor pago será definido sobre esses modais utilizados. Outra pergunta recorrente a pessoa acessa o aplicativo do Solgov, mas não encontra o link para recadastramento do auxílio. Aí, é assim, não existe realmente um link para recadastramento de auxílio transporte. Quem possui o benefício vai entrar no Solgov, seja no web, seja celular, entrar no desenho do auxílio transporte, colocar alterar auxílio transporte. Aí faz todo o recadastramento dos tipos de transporte utilizados no percurso. Casa, trabalho, trabalho, casa. Confere os dados e envia a solicitação. E aguarda o deferimento, que vai ser realizado e vai ser enviado um outro e-mail, confirmando ou não o deferimento da solicitação. A outra pergunta é: não possuo auxílio transporte. Como solicitar? Quem ainda não tem, né, a solicitação deve ser feita lá pelo Solgov. Vou encaminhar para vocês aqui no chat um link com passo a passo, mas também esse link está disponível lá no sua Unifesp. Aí, depois de encaminhar, a gestão com pessoas vai fazer o deferimento do pedido. Bom, mais uma pergunta que a gente recebeu foi: preciso alterar a quantidade de conduções, né, de transportes? Como proceder? Basta selecionar a opção alterar auxílio transporte e proceder com o recadastramento dos tipos de transportes utilizados no percurso casa-trabalho, trabalho-casa. E aí, aguardam o deferimento da área de gestão com pessoas. Aproveitando aqui a minha fala, estou sempre aqui entrando, né, na fala dos colegas, mas aproveitando a minha própria fala, eu tenho visto aqui no chat muitas perguntas, né? Então, eu gostaria de tranquilizar vocês que, ao final desta apresentação, que já está acabando, tá? Que foram as principais dúvidas, a gente vai abrir para que cada um, né, levante lá a mãozinha e vai trazendo a sua dúvida e a gente vai conversar e responder sem problema, tá bem? Não fique angustiado se a sua pergunta não for respondida ali no chat de pronto, tá bom? A gente vai aqui procurar atender a todos assim que terminar a apresentação. Pode seguir aí. O aplicativo Solgov atualizará automaticamente quando houver aumento de tarifas? Não. Toda vez que houver aumento de tarifas, o servidor ele deverá informar essa alteração no seu cadastro. Lembrando que o Solgov, ele é um aplicativo de esfera federal, né? Então, ele abarca vários setores, várias cidades, vários estados. Então, não há esse controle especificamente, por exemplo, no estado de São Paulo. Então, toda vez que houver alteração, o servidor acessará o link no Solgov de alteração de auxílio transporte e procederá com as novas informações do valor de tarifa ou até mesmo do percurso de deslocamento. Olá, me ouvem agora? Sou o Ricardo, trabalho na coordenadoria de frequência da reitoria. Então, a dúvida sobre o teletrabalho. Estou no teletrabalho parcial. Qual a quantidade de dias trabalhados devo informar?
Então, na modalidade parcial, a nossa orientação é para os servidores informarem 22 dias trabalhados, né? Então, para os servidores que estão em teletrabalho parcial e que utilizam auxílio transporte coletivo ou seletivo, deverá ser informada a quantidade de 22 dias trabalhados. Mesmo que o servidor tenha uma escala de 1 dia por semana, 2, ou que esporadicamente compareça ao campus, para fins de cálculos do desconto do auxílio transporte, a gente orienta a informar os 22 dias, para que seja feito o cálculo corretamente na base de 22 dias trabalhados. Então, essa informação, por mais que os servidores tenham uma escala de fixa, às vezes pode ter trabalhado dias a mais, dias a menos. Então, a compilação desse resultado é feita através dos relatórios enviados para os DGPs dos campos, através daquela planilha via SEI, onde os servidores, a chefia preenche os dias trabalhados. Então, de acordo com aqueles dias trabalhados, é feito a apuração do cálculo para o pagamento e desconto do auxílio transporte. Por esta razão, a gente orienta a informar 22 dias trabalhados. Próximo. Qual o percentual de contribuição? Como saberei se poderei receber o auxílio transporte? Todos nós, servidores e servidoras, que solicitarmos o auxílio transporte, faremos a contribuição de 6% sobre o vencimento básico no cálculo de 22 dias. Isso é padrão do sistema, tá, do Solgov. Como eu vou saber se vale a pena? Quando nós solicitamos o auxílio no Solgov, ele já informa, a partir dos modais que nós cadastramos e desses valores, e com base no período de dias trabalhados no mês que nós informamos, o próprio sistema já faz um cálculo sobre, considerando, né, a nossa contribuição e o valor bruto gasto. Então, o próprio sistema, ele já verifica se o nosso valor de deslocamento, se o custo que nós teremos de deslocamento entre casa-trabalho, trabalho-casa, ele é superior à nossa contribuição de 6%. Caso seja superior, o sistema fará essa diferença entre o valor gasto e o valor de contribuição, e esse valor líquido é o que será informado, disponibilizado em pecúnia no nosso contra-cheque. Caso o sistema perceba que o valor de contribuição ele será maior do que o valor gasto neste percurso, não será habilitado, porque não há ganho para o servidor ou para a servidora, já que o valor de contribuição sobre o seu salário será maior do que o gasto que ele possui nesse deslocamento. Ok? Outra dúvida bem recorrente é: qual o critério utilizado para a concessão do auxílio transporte? Então, o fundamento legal é o artigo 6º da Instituição Normativa 207, que visa priorizar o princípio da economicidade. Então, aos dirigentes de gestão de pessoas dos órgãos e entidades públicas, cabe observar a aplicação desta instrução normativa, garantindo a economicidade. Então, se de repente o servidor ou servidora preencher um trajeto que seja um pouco mais oneroso, deverá ser considerado isto. Por essa razão, pode ser que seja indeferido, com uma orientação de preencher um novo percurso com uma economia maior. Então, sempre será utilizado o princípio da economicidade para a concessão do auxílio transporte. Próximo. Esse recadastramento é para rastrear possíveis fraudes? As servidoras, servidores são responsáveis pelas informações prestadas, conforme termo disponibilizado após a solicitação, alteração do auxílio transporte. Na verdade, nós temos fé pública, né? Então, tudo que você declara lá, você tem que dizer exatamente o que está acontecendo. Se é para rastrear fraude, não. Na verdade, nossa vida está indo toda para o aplicativo Solgov. Tudo que acontece está indo lá para a gente ter um melhor gerenciamento, para as divisões também terem um melhor gerenciamento, reitoria, todo mundo, porque é uma tendência. A tendência natural, e a pandemia acelerou essas tendências dessas tecnologias para a gente poder mexer com elas e tudo mais, não é para ficar rastreando ninguém, é simplesmente para
organizar a vida funcional, tá bom? Bom, essas foram as principais dúvidas recebidas que nós compilamos nas inscrições. Sabemos que não são todas, abriremos agora para as perguntas, tanto no chat, quanto para quem quiser levantar a mão e fazer a sua pergunta. Deixamos aqui, por fim, os canais de atendimentos e dúvidas. Então, no Hospital Universitário, é a Coordenadoria de Gestão com Pessoas do HSPHU, o e-mail de contato é o pagamentoshU@unifesp.br e também através do atendimento.unifesp.br com abertura de ticket no ATRS. Reitoria e demais campi, Coordenadoria de Cadastro de Pessoal, o contato é o cadastro, drhreitoria@unifesp, Coordenadoria de Pagamento de Pessoal, pagamentos@unifesp, e também via atendimento.unifesp.br, com abertura de ticket no OTRS. Todas essas informações estão disponibilizadas no Sua Unifesp, que é o nosso canal, o nosso catálogo de serviços da Unifesp. Então, a apresentação inicial nós disponibilizamos, lá tem os principais links de acesso, e para tirar dúvidas, tem FAQ, os dados dos canais de atendimento, todas essas informações estão disponíveis. É isso, agora abriremos para as perguntas. Obrigada, Jo. Já temos uma fila aqui. Primeiro, bom, pessoal, aí o pessoal que colocou aí no chat, né, as suas dúvidas, eu não sei se estão me ouvindo, aqui para mim está uma atividade meio estranha no meu computador. Estão ouvindo, né? É uma aparência de estar travando aqui, mas vamos lá. A gente já tem uma fila aqui de perguntas e nós vamos começar a abrir. Eu gostaria de pedir que o pessoal que colocou sua dúvida ali no chat pode levantar a mão e trazer a dúvida aqui, tá? Quando a gente for passando a fila. Primeiro é o Fábio. Fábio, pode abrir seu microfone e falar. Só vou pedir para, quando vocês terminarem de falar, fecharem o microfone, tá bem? Essa é a nossa dinâmica aqui para a gente poder ouvir mais claramente. Ok, bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, eu estou com um probleminha, eu sou servidor, eu estava aposentado, e tive minha aposentadoria revertida, porém, não sei o que acontece com o cadastro, porque eu voltei a trabalhar e eu não estou conseguindo solicitar o meu auxílio transporte. Eu já fui lá no RH, já falei com algumas pessoas, até hoje, desde o dia 8, o pessoal não sabe informar o que acontece, por que eu não estou conseguindo. Aí falaram, porque não foi feito o ajuste, sei lá, da folha. Aí, assim, eu quero saber o seguinte, minha dúvida é se eu fizer a solicitação, eu vou receber esse retroativo, ou o aplicativo ele só começa a contar a partir de quando a gente faz a solicitação? Fábio, está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, Fábio, o aplicativo, ele não faz, eu vou fechar só a minha câmera, gente, para ficar um pouco melhor, tá? Peço desculpas. O aplicativo, ele não faz o acerto retroativo, tá? É sempre a partir da data que o servidor solicita. A sua reversão de aposentadoria foi feita no mês de agosto, Fábio, é isso? Não, foi feito antes, mas eu só voltei agora. Tá, porque será sempre para os casos, né, quando há uma reversão ou quando há, por exemplo, o servidor que ele começou na Unifesp, né, ele teve a sua admissão, nesses casos há um acerto retroativo feito pela unidade de pagamento, sempre a partir da data do efetivo exercício. Para estes casos. Uhum. Para os outros casos, os servidores que passarem a solicitar agora terão o pagamento a partir da data de solicitação. Então, mas o problema é que eu estou tendo um problema que ninguém sabe resolver, que eu estou trabalhando desde o dia 8 e não estou conseguindo fazer a solicitação. Então, nesse Aí, caso, assim, Fábio, eu vou trabalhar um mês, eu vou gastar
quase R$ 1.000 de passagem e depois eu não vou receber? Então, nesse caso, Fábio, foi como eu falei, nos casos de reversão e nos casos de admissão, que as pessoas, inclusive, às vezes elas têm um delay, né, entre o recebimento do SIAP, o acesso ao sistema. Isso. Para esses casos, é feito um acerto no setor de pagamento, é feito um acerto retroativo a partir da data do efetivo exercício, para estes casos. Entendi. Tanto na Então, reversão no caso, eu vou quanto na receber. admissão. Isso, sim. Ah, tá. Tá bom, essa é a minha dúvida, assim, porque até agora eu mandei já e-mail, já abri até chamado lá no Sonifesp, não sei o que acontece, ninguém responde, tem chamado lá bem antigo, que eu já fiz a solicitação antes mesmo de começar a trabalhar, tem um chamado lá mais de 70 dias sem responder. Mas, enfim, era essa que era a minha dúvida. Fábio, posso aproveitar Oi. aqui, Ju? Fábio, em qual canal você está solicitando a informação ou a abertura do ticket? Naquele que tem na Sonifesp lá, que tem na Sonifesp lá, acho que na intranet, uma coisa assim que me falaram, porque eu fiquei fora da Unifesp bastante tempo, então algumas coisas me atualizaram, e aí eu recebi algumas coisas e falaram, você tem que fazer o chamado por aqui. Quando alguém responde, eu recebo no meu e-mail da institucional. E eu coloquei lá as dúvidas antes mesmo de eu começar para me saber como que vai funcionar, porque na época que eu estava trabalhando, não tinha esse sistema, você pedia tudo direto no RH. Perfeito. Só que você está trabalhando em qual unidade? No São Paulo. Hospital São Paulo. Tá. Fala o seu nome para mim completo, que a gente vai pedir para rastrear e verificar, tá? A sua situação. Tá, Fábio Pereira de Andrade. Pereira de Andrade. Precisa o número do SIAP? Eu sou auxiliar de enfermagem. Tá, não, é fácil de encontrar. Então... Seu e-mail ficou registrado aqui também, né? A gente pega aqui também para te dar devolutivo. Tá bom? Perfeito. E aí, qualquer coisa, eu coloquei aqui um e-mail, que é o e-mail do cadastro da reitoria. No caso, como você trabalha no HU, provavelmente você vai ter que se reportar a eles, mas não tem problema. Pode entrar em contato com a gente aqui pelo cadastro da reitoria, que a gente vai direcionando e auxiliando nessa resposta aí para você, tá bom? Tá, ok. Muito obrigado, hein? Imagina. Vamos ao próximo aqui. Tirar a mãozinha. Isso, tá vendo? Agora, a próxima é a Carolina. Bom dia a todos. A minha dúvida é a seguinte: eu vi através da apresentação que quem está em teletrabalho integral deve encerrar o auxílio lá no Solgov. Mas, e no caso dessa pessoa que está em teletrabalho integral ser convocada para uma atividade presencial de forma esporádica, como vai ser custeado esse deslocamento até o campus? Porque, por exemplo, eu estou em teletrabalho, mas eu posso sim ser convocada para uma atividade no campus. Por exemplo, eu tenho que digitalizar um processo físico que está arquivado e eu vou depender da estrutura do campus para isso. Como é que vai ser feito esse pagamento, já que o meu auxílio está encerrado no aplicativo? Olha, se eu entendi, depois eu vou pedir aqui a ajuda dos colegas. Carolina, você está em teletrabalho integral, é isso? Tá. Oi. E, acho que o Ri vai falar. O Ricardo aqui da Frequência, acho que tem mais propriedade para resolver essa questão aí. No seu caso, né, então, foi feito o processo, tem a portaria, ficou como teletrabalho integral, né? Você não vai ao campus realizar nenhuma atividade. Essas convocações, elas são realmente muito esporádicas ou tem uma certa frequência mensal? Não, são esporádicas. Dependendo... Depende da demanda. Estava teletrabalho, estava em trabalho remoto, eu precisei comparecer ao campus para digitalizar um processo. Eu tive que ir em 2 dias, porque eram 5 processos para serem digitalizados. Houve a demanda e eu precisava atender. E eu praticamente fiquei às 8 horas diárias no campus os 2 dias. Mas era trabalho remoto, é diferente.
Agora, a gente tinha até a planilha para falar quando você trabalhava de forma presencial. Agora, com o teletrabalho, a minha dúvida é essa, assim, se eu entendo que eu tenho que encerrar porque eu não estou recebendo auxílio, já que estou na modalidade de teletrabalho integral. Mas se eu for convocada por uma demanda específica e eu precisar da estrutura do campus para atender essa demanda, quem vai pagar esse deslocamento? Como será feito o pagamento? Então, nesse caso, eu oriento. A primeira orientação realmente seria para quem está em teletrabalho integral, cancelar o auxílio transporte. Mas devido à dinâmica do seu trabalho, já sabendo que pode realmente ter essas solicitações, então seria melhor manter o auxílio transporte, porque mesmo estando com auxílio transporte, mesmo solicitando auxílio transporte, preenchendo 22 dias lá, como foi orientado, e a gente recebendo a planilha daquele mês que o servidor não compareceu ao campus, à lotação de trabalho, vai ser descontado integralmente o valor do auxílio transporte. Não vai haver pagamento indevido. Então, no seu caso, como tem essa previsibilidade de realizar algumas atividades convocatórias, então seria melhor realmente deixar o auxílio transporte ativo ainda. Então, no caso, eu deixo ativo, e aí, no caso, na hora de preencher a planilha, se eu não tiver nenhuma demanda e for zerado, né, esse comparecimento ao campus, aí vai ser descontado o valor, certo? Exato, o valor vai ser descontado integralmente. Vai receber X e descontar X no mesmo contra-cheque. Então tá bom. Obrigada. Ok, o próximo é o Henrique. Henrique César. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo. Obrigado aí. Deu problema aqui no microfone, agora está resolvido. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. A minha dúvida é a seguinte: aqui no departamento há muitos servidores que não têm acesso ao computador, alguns com bastante dificuldade nesse aspecto, né? E aí uma dúvida que está bem recorrente aqui é a seguinte: se no caso de não haver alteração alguma no que está registrado, né? Se há necessidade de reimputar esses dados, enfim. E outra questão que as pessoas têm é que, assim, aquele receio de alguns de haver uma reanálise do que já está analisado, do que já foi feito, digamos assim. A pessoa não mudou de endereço, está tudo certo, e se isso corre o risco de mudar alguma coisa. E até essa questão, voltando à primeira questão, né, dos servidores que não têm acesso ao computador, a gente aqui, toda autorização desse tipo é um transtorno, porque a gente tem que acessar os dados pessoais da pessoa, muitas vezes até está no SUGOV por ela, junto com ela, evidentemente, mas assim, coloca a gente aqui numa situação de acessar dados até que não são de nosso interesse. Aí a dúvida é se alguém do RH ficar encarregado desses casos específicos, ou se a gente aqui dá esse auxílio mesmo. São essas minhas questões. Muito obrigado. Eu aproveito aqui para iniciar a resposta, Henrique. No caso, você trabalha em qual unidade? Desculpa. No CDM, no Biotério Secão. E aí você é apoio administrativo aí? Sim. Tá. Aí o pessoal procura você, né? Sim, habitualmente. Que é um prazer. Mas nessa questão específica de acessar o sistema e os dados, a gente fica um pouco... Não, você tem toda razão. Geralmente o pessoal procura mesmo, né? A gente que é do administrativo. Mas os RHs, né, as DGPs, elas estão aí para auxiliar vocês, tá? Você pode procurar sim. Como auxílio transporte aqui a demanda, conforme a Joelma colocou aqui nos nossos contatos finais, tá? É uma demanda nova, vamos dizer assim, né? Esse recadastramento é novo no SOGOV. O SOGOV, ele é novo também, né? Então, as pessoas têm muitas dúvidas, sim. E a gente está ali para ajudar no que for preciso, tá? Então, pode, sim, pedir para entrar em contato com a gente, solicitar auxílio que for necessário.
Depois, no catálogo de serviços lá no Sul Unifesp, dá uma olhadinha lá, tem os meios de contato, tá? Os locais onde as pessoas devem procurar essa ajuda. Pode direcionar, sim, e deve, né? A gente está ali para isso, tá? Desculpa, a sua outra pergunta? Só para complementar agora a outra pergunta Ótimo. do senhor Henrique. No caso, Henrique, para quem não fizer o recadastramento dentro do período obrigatório, o sistema encerrará o benefício automaticamente. Então, sim, mesmo que não haja qualquer alteração, esse recadastramento, ele é obrigatório. Ele é uma obrigatoriedade do Ministério, não da Unifesp. Então, nós estamos sujeitos a fazê-lo, sim. No caso de vindo, né, as solicitações para nós, mesmo que não haja, né, eu informei os mesmos dados, mas se nós percebermos, né, se a equipe de análise perceber que há uma outra forma mais econômica para aquele percurso, sim, ela será indeferido e será solicitado a rota mais econômica, porque nós somos, né, como agentes públicos, nós temos que fazer, né, que ter essa atenção ao princípio da economicidade. Então, nós sabemos que há muitos anos atrás, por exemplo, quando não havia a estação Hospital São Paulo, por exemplo, a linha Lilás, muitos solicitavam, por exemplo, auxílio transporte da Estação Santa Cruz até a Unifesp. Hoje em dia, isso já não por exemplo, se houver algum caso assim, esse caso será provavelmente indeferido, porque nós temos uma outra estação de metrô, por exemplo, nesse caso, que atende e é mais econômico. Então, sim, pode haver aí uma reanálise dos casos, sim. Ok? Obrigado. E uma questão que ficou no caso de não haver mudança de endereço, a pessoa pode ser requisitada para mandar documentos, de alguma forma, ou não? Não, Henrique. Nós possuímos fé pública. No Solgov, inclusive, não há campo para que nós façamos a inclusão de qualquer documento. Né? O servidor e a servidora são responsáveis, civil e administrativamente, por todas as informações que prestam. Então, não há mais essa necessidade da apresentação de documentos. Obrigado pelo esclarecimento. Lembrando aqui, tá? Complementando aí a resposta da Ju, ao final do nosso recadastramento, a gente, né, qualquer inclusão de informação ali de solicitação do auxílio, a gente recebe ali no final uma tela onde ela diz expressamente isso, tá? Da nossa responsabilidade sobre a veracidade das informações ali prestadas, tá? E aí, se a gente não colocar ali que a gente está ciente, né, de acordo, tem um termo ali, a tela nem avança. O seu recadastramento não é feito, tá? Então, assim, a gente tem essas informações ali disponíveis. Nossa. Obrigada, Henrique. E a gente está à disposição, tá? Valeu. Eu agradeço. Patrícia Reis é a próxima. Oi, gente, bom dia. Vou aproveitar aqui o gancho, né, que está falando de transporte, porque aconteceu um fato novo aqui com a gente. Um professor, ele queria solicitar a carteira de professor pela SP Trans, tá? Só que quando ele vai fazer a solicitação lá, aparece uma mensagem falando que a sua entidade de ensino ainda não enviou os dados da sua matrícula para a SP Trans. Eu estou aproveitando aqui esse gancho que está falando de transporte, porque talvez seja um assunto novo também para outros colegas. Se alguém souber falar sobre esse formulário, como que é providenciado pelo RH, aí alguém avisa, por favor. Eu posso responder, Patrícia. O cadastro de professores e alunos
pela SP-Trans, ele não é realizado pelo RH, tá? Ele é realizado pela Secretaria das Disciplinas. Por quê? O RH, ele atua enquanto relação servidor-instituição, tá? No caso, aí seria um interesse, né, nosso, do aluno ou do professor, em ser custeado não, em ter o desconto, né, das tarifas, por ser docente ou por ser aluno. Então, isso é uma relação direta entre a pessoa, né, e o órgão que fornece essa carteirinha. Então, mas eu sei que nos campi, as secretarias das disciplinas estavam atuando nessa questão. Precisa só verificar, não sei se secretaria de graduação, dá uma verificada no seu campus com a secretaria de graduação e não disciplina exclusivamente, mas secretaria de graduação, tá? Esse assunto já foi objeto de uma reunião aqui com a gente no RH, no DAP, né? E foi esclarecido que ela não é uma atividade do RH, tá bem? Então, a emissão desse documento tem que ser com a disciplina, para poder orientar, que um professor veio perguntar e ele ficou de voltar depois. Olha, eu não sei como ficou definido em cada campus, então seria interessante você verificar na estrutura aí do campus, na administração. Olha lá, Câmara de Graduação, a Liliane está respondendo aqui. Ah, beleza, obrigada. Tá bem? Obrigada. Não é mesmo uma atividade nossa, a nossa relação é enquanto servidor, tá bem? Tá. Agora, vou pedir só um outro auxílio aqui, que tem servidor também questionando. Esse fato do nosso auxílio transporte, a base de cálculo dele, os 6% é sobre os 22 dias, né? A pessoa que está no teletrabalho, no híbrido, ele vem menos dias. Então, como que ficaria? Porque eu fiquei meio perdida, porque será que vai ter um certo prejuízo? Um servidor questionando sobre esse fato do 6% ser sobre os 22 dias, mas ele virá menos dias. Patrícia, nesse caso, a base de 22 dias, ela é definida pelo próprio Solgov, pelo próprio Ministério, tá? Isso funciona para todos nós servidores. Então, nesse caso, o servidor que está em trabalho PGD, né, o trabalho híbrido, ele deve fazer o cadastro para os 22 dias, né, como se ele viesse os 22 dias, e após a apuração das consistências, né, 2 meses depois, a equipe de frequência vai apurar, né, quais os dias que esse servidor veio presencialmente, para efetuar o desconto dos dias que ele não veio, tá? Sem prejuízo aí ao servidor. Então, no caso, a base de 22 dias realmente é lei, é legislação, tá? Então, a gente não consegue mudar essa base de cálculo. Então, no caso, ele vai fazer o cadastro sobre 22 dias, e digamos que ele venha 8 dias. Então, os dias que ele não veio presencialmente, que não houve esse deslocamento, serão descontados 2 meses depois, após a apuração da apuração das planilhas, né, de presença, as planilhas que são enviadas para a equipe de frequência, para que se descontem os dias que ele não veio, tá bom? Tá bom, Joelma, agradeço. Obrigada. Imagina. Viu? Aproveitando, Patrícia e demais colegas, tá? No Sul Unifesp, lá no serviço do auxílio transporte, a gente também tem lá todas as informações sobre a forma de descontos, valores, né, o percentual, tem alguns exemplos ali, vale a pena dar uma conferidinha, tá bom? Obrigada. Que bom, imagina. Lucildes, por gentileza. Bom dia, pessoal. Eu só peço desculpas, porque se eu ligar a câmera aqui, o meu computador vai travar, tá? Então, assim, caso... Eu nunca solicitei o auxílio transporte por conta do estacionamento do Campus Diadema. Eu sou do Campus Diadema, né? E na época que nós entramos, quem tinha o auxílio transporte não podia estacionar. Como eu venho de carro, que eu moro em São Paulo, então, caso eu solicite o auxílio transporte, eu posso continuar a estacionar normalmente no estacionamento do Campus Diadema? Lucildes, o que acontece?
a gente aqui, a nossa abrangência aqui é sobre o auxílio transporte, né? E houve aí a concessão de a possibilidade de pagamento do auxílio transporte para quem utiliza veículo próprio. A gente não adentra na questão do estacionamento, porque o estacionamento ele não é gerido pelos RHs ou pela própria pessoa, ele é gerido pela administração de cada campus. Então, neste caso, você precisaria verificar com a administração do seu campus essa possibilidade, porque realmente a gente não tem, né, qualquer informação sobre o estacionamento. A solicitação do estacionamento, ela não está atrelada, ela e o auxílio transporte, eles não estão atrelados, são duas questões diferentes, Lucildes. Então, realmente, você tem o direito de fazer a solicitação do Vale Transporte, mas a questão do estacionamento você precisa verificar com a administração, ok? Porque lá sempre foi passado para nós que se nós tivéssemos auxílio transporte, nós não teríamos acesso ao estacionamento. E como tem muitos professores que moram em São Paulo, né, e vão de carro, não seria, e Diadema não é um lugar, né, muito fácil de você estacionar, principalmente no Eldorado, tá? Então, você colocar seu carro fora do campus seria um risco, certo? Principalmente para os professores que trabalham, ficam lá durante o dia inteiro, né? E principalmente aqueles que ministram aulas à noite em Diadema, tá? Independente se for em Eldorado, independente se for no centro da cidade. Então, seria um risco, né? Para nós, professores, não só professores, né? Mas alunos. Eu falo professores porque tem esse direito agora da gente poder solicitar, tá? Então, por isso que, assim, eu fico bem preocupada em fazer essa solicitação. É um direito nosso, mas chega no campus, a administração disse, bom, já que você solicitou auxílio transporte, você não tem o direito de estacionar aqui. Você pode Entendeu? estacionar sim, viu, Lucildes? Se o estacionamento for público, se ele não tiver gerenciado por uma empresa particular que é terceirizada, você pode estacionar sim, tá? Esse foi o direito que a gente conseguiu processando a Unifesp por conta desse negócio de não poder ir de carro e não solicitar auxílio transporte. A gente era impedido de estacionar o carro dentro dos estacionamentos por conta disso aí, né? E aí a gente entrou com o processo e ganhou, porque isso é irregular. Então, você pode estacionar sim. Se o estacionamento não for particular, se ele não cobrar para usar o estacionamento, se o estacionamento for do prédio público, você pode estacionar sim, tá? Olha, sobre a questão do estacionamento, tá? Realmente, como eu falei para vocês, a gente não tem gestão sobre ele. Cabe vocês verificarem com a administração do campus mesmo, tá? A gente não tem como adentrar nesse tema aqui. O André Simões, nosso diretor, ele levantou a mão aqui, eu acredito que ele queira contribuir nesse tema. Bom dia a todos e todas. Eu só não vou abrir a câmera, que eu estou com uns problemas técnicos hoje, está travando tudo, não estou conseguindo, estou acompanhando sem participar de uma forma muito efetiva hoje por conta dessas dificuldades. Mas eu acho importante aqui fazer alguns esclarecimentos no tocante à questão do estacionamento e do auxílio transporte. Então, o que é preciso primeiro a gente esclarecer? A gente está falando do auxílio transporte. O auxílio transporte ele é um benefício pago em folha de pagamento. Isso é competência direta e objetiva da área de recursos humanos, tá? Da área de RH e da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas. Quando a gente fala da questão dos estacionamentos, isso sai da alçada da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, bem como da nossa área, do nosso Departamento de Administração de Pessoal. Nós não somos responsáveis por gerir os estacionamentos ou os espaços da universidade, tá? Então, quando a gente fala do auxílio transporte, até algum tempo atrás, a gente tinha um sistema interno, que muitos vão se recordar, quando a gente fazia aquela solicitação do auxílio transporte via intranet. Você entrava ali, o nosso sistema interno, ele era parametrizado
com essa condição. Se você utiliza o estacionamento, você não vai ter o direito ao auxílio transporte. Por quê? Porque, em tese, a gente não tem direito de solicitar o auxílio transporte para utilizar veículo próprio. Essa concessão que está sendo estendida aos servidores, ela está baseada em 2 decisões judiciais. Tá? Então, precisa deixar isso muito claro. De qualquer forma, administrativamente, a gente não tem direito de utilizar o veículo próprio e solicitar o auxílio transporte. A gente tem, sim, hoje, na Unifesp, para as 2 categorias profissionais, quer seja de docente, quer seja de TAI, tem essa concessão, mas ela está fundamentada em 2 decisões judiciais, uma pelo Cinti Unifesp e outra pelo ADU Unifesp. Então, isso traz essa concessão. Só que quando a gente fala da concessão do auxílio transporte, ainda que por decisão judicial, gente, isso não alcança estacionamento. Você teria que ter uma ação específica para essa finalidade. Cada ação, ela tem ali o seu objeto. O objeto que o juiz analisou, né, que o judiciário analisou e julgou. E assim ele deferiu ou indeferiu aquela solicitação. Então é importante só a gente não misturar os 2 assuntos, senão a gente pode também acabar incorrendo, às vezes, em um erro. Tá? Então é importante fazer essa separação. O auxílio transporte é uma coisa, o estacionamento é outra. Quando a gente conversa de auxílio transporte, sim, você deve recorrer ali à sua unidade de gestão com pessoas, tirar todas as suas dúvidas, porque é a área competente para aquele assunto. Já o estacionamento, não. Exceto em alguns casos, quando assim a direção do campus, por bem lhe entender, delegar essa competência para a unidade de gestão com pessoas daquele campus. Tá? Mas não é uma atribuição direta da área de gestão com pessoas. Eu acho importante frisar. Então, não significa que nós não concedemos benefícios. Né? Nós somos todos servidores públicos federais, então os nossos benefícios, geralmente, eles são previstos em lei. Então, da mesma forma, a gente não tem o poder de dar um benefício ou tirar. Né? Nós, enquanto gestores públicos, a gente só pode fazer aquilo que realmente a lei nos autorizar expressamente. Né? Então, essa é uma diferença entre um RH, né, entre a atuação no serviço público e a atuação na esfera privada. A gente realmente precisa seguir as normas, as regras, não são poucas, são muitas. Por quê? Porque a gente vai ser cobrado por isso. A nossa atuação ela tem que ser pautada na legalidade. É um dos princípios da administração pública. Tá? Então, acho que é importante só fazer essa conceituação aqui para a gente, para todo mundo ter um pouquinho mais assim de clareza, né, quanto ao que realmente a gente pode fazer enquanto RH e aquilo que a gente não pode, tá bom? Obrigado aí, Marta, parabéns pela condução. Imagina, muito obrigada, André, pelo esclarecimento aqui. Então, eu queria fazer só uma observação. Eu gostei muito do esclarecimento, André, seu, né? Eu sei que é um direito nosso, sabe? Mas quando, por exemplo, nós vamos solicitar esse auxílio transporte, chegando lá, né, nós não vamos ter o direito de estacionar no estacionamento do campus, dentro do campus, né? Por quê? Porque você solicitou auxílio transporte. Então, não sei se esse auxílio para nós, professores, que vamos estar lá e vamos trabalhar, entendeu? Lá seria, vamos dizer assim, é um auxílio de direito nosso, eu sei, né? Mas chegando lá, a gente tem que abrir mão desse auxílio para poder estacionar dentro do campus. Só isso, obrigada. Professora Lucildes, só aproveitando aqui fazer mais uma informação, como eu mencionei, antes a gente tinha um sistema institucional que ele fazia essa conexão entre a solicitação do auxílio transporte e o estacionamento. O próprio sistema ele fazia essa gestão. A gente não utiliza mais esse sistema. Né? A gente tem normativo na administração pública federal em que temos que utilizar os sistemas estruturantes que são disponibilizados pelo órgão central de pessoal civil, que a gente sempre chama de CIPEC. Então, hoje a gente utiliza o SOLGOV. O SOLGOV ele não faz essa amarração, ele não tem essa conexão. Tá? Eu não sei, de repente, cada unidade, cada campus ali da universidade vai fazer algum tipo de controle em paralelo, mas o sistema em si, ele não te traz esse impedimento. Você pode fazer a solicitação, ele não vai chegar no final e falar, olha, você está utilizando o seu carro, você não tem direito ao estacionamento. Tá? A gente não tem mais esse sistema, a gente não utiliza mais esse sistema. O sistema da administração pública federal, ele não tem mais essa conexão, tá bom? Ainda assim, realmente, a utilização do estacionamento, ele está ali na discricionalidade do próprio campus. Então, a gente não consegue dizer o que deve ou não ser feito.
precisa se conversar no campus para ver qual que é a diretriz daquela administração, tá bom? Obrigado, gente. Perfeito. Obrigada mais uma vez, André. A gente vê aqui no chat muitas manifestações sobre o estacionamento, mas aí a gente volta a dizer, realmente, vocês precisam procurar analisar, né, junto à administração do campus de vocês, como vai funcionar e avaliar se é viável para vocês ou não solicitar, tá bem? Temos mais perguntas? Eu estou vendo que não tem mais inscrições aqui. Temos Isilda. Boa tarde, aliás, bom dia, obrigada aí. Eu gostaria até de fazer um questionamento justamente sobre essa questão, que eu também sou aqui de Diadema e conheço esse problema, né? Tá escrito que a gente tem que fazer, aliás, recadastramento, pelo que eu entendi, para quem tem ou já tem isso. Para quem não tem, não há necessidade, então, de fazer recadastramento, correto? Essa é uma questão. Correto, correto. A segunda se esse pedido de auxílio for até o dia 30, se caso a gente não conseguir resolver essa questão do estacionamento, para a gente balizar se vale a pena ou não, né? Haverá possibilidade de pedir isto depois ou não, se a gente resolver essa questão aqui junto à diretoria. No caso... Pode falar. No caso, o que é até o dia 30, obrigatoriedade, é o recadastramento. A solicitação, ela pode ser feita em qualquer momento, a interesse do servidor ou da servidora. Então, caso vocês decidam conversar primeiro com a administração do campus, para verificar a questão do estacionamento, decidirem o que será melhor, o que será mais vantajoso, e após isso, fizerem a solicitação do auxílio transporte, não há problema nenhum. A data limite realmente é somente para o recadastramento, ok? Cristina? Bom dia. A minha dúvida é a questão dos 65 anos, né? Quem tem mais de 65 anos já tem o cartão, né, de gratuidade que, por exemplo, eu uso para metrô, para ônibus, mas não uso para o trolleybus. Então, neste caso, eu sou obrigada a fazer pelo SEI ou não, desde que eu já tenho o cartão de gratuidade para metrô e ônibus? Não, senhora Cristina, no caso do SEI, é só para aqueles servidores que não possuem, né, o atendimento pelo transporte coletivo comum, e eles precisam de um transporte ou seletivo ou rodoviário, somente para esses casos que é necessário fazer a solicitação via SEI, porque no aplicativo não é possível e o transporte coletivo não os atenderia. Tá, então eu não tenho que fazer nada, então. Não, no caso da senhora não, porque a senhora, como a senhora já tem o bilhete de gratuidade e esse é atendido o percurso, então a senhora não precisa realizar solicitação via SEI ou via Solgov, que também não seria possível, tá ok? Tá, muito obrigada. Imagina. Só uma dúvida aí, senhora Cristina. A senhora disse que a senhora não tem a gratuidade no trólebus, a senhora não solicitou ou a senhora não tem esse direito? Essa é a minha dúvida. Essa é uma dúvida que eu tenho também. Porque o transporte coletivo, a senhora poderia verificar junto à concessionária, na empresa, né, de trólebus, a empresa que administra os trólebus, se a senhora tem direito a essa gratuidade. Se a senhora tiver, a senhora realmente não precisará fazer nenhuma solicitação. É só pedir a gratuidade lá para o órgão. Estou vendo a Sandra aqui, eu acho que ela pode esclarecer para a gente. Sandra de Diadema? Oi, Marta, bom dia. Tudo Desculpa, bem? eu estava em outra reunião, não consegui participar antes. Imagina, a Sandra é da Divisão de Gestão com Pessoas do campus Diadema, pessoal. Você saberia
contribuir com a gente aqui se o trólebus tem gratuidade para quem tem mais de 65 anos? Marta, o Eris talvez, que ele é aqui de Diadema. Como eu não sou de Diadema, eu não... Você sabe, Eris? Não sei. Tá. Mas a gente Teria pode, que consultar. a gente pode verificar e mandar a resposta posterior. Perfeito, tá? Era só para saber se já tivesse a informação. Tem alguns detalhes que paga só uma tarifa, algumas coisas diferentes aqui em Diadema. Mas eu vou verificar sobre o trólebus e respondo posterior, tá? Perfeito, obrigada. Obrigada. Obrigada, isso, Marta. Cristina. Obrigada, Sandra. Se você tiver a gratuidade, tá? Só concluindo aqui, se você tiver a gratuidade, aí você não vai precisar fazer nada mesmo. Só solicita, claro, para o órgão que faz essa concessão, tá? É isso que eu sei. Aqui em São Paulo eu tenho gratuidade, porque eu moro também em São Paulo, eu tenho gratuidade, né? Isso. Aliás, eu tenho até antes, porque antes era quando fizesse 60 anos, né? Isso. Então, desde então eu tenho. A minha dúvida é realmente com relação ao trólebus, porque ele foge de São Paulo, né? E é outra empresa, né? Isso. Você precisa verificar isso mesmo. Se tiver gratuidade, não precisa fazer nada. Se não tiver gratuidade, na realidade, quando você utiliza o trólebus para ir trabalhar, você paga a tarifa? Pago. Ah, tá. Mas precisa verificar. Também eu nunca me preocupei em perguntar, né? Perguntar, por isso que eu aproveitei essa oportunidade, entendeu? Entendi. A gente vai aprender junto. Senhora Cristina, eu estava fazendo uma pesquisa aqui muito rápida, se eu não me engano, quem presta o serviço do trólebus é a MTU. A MTU informa no site dela que há uma gratuidade para pessoas acima de 65 anos. Então, se for isso mesmo, a senhora procura se informar, mas aparentemente o que eles dizem aqui no site da EMTU é que há sim essa gratuidade no transporte metropolitano para idosos, né, para pessoas com idade acima de 65 anos. Perfeito, já foi esclarecido aí, Cristina. Então, é só você ir atrás da sua gratuidade. Tá. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Temos mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não temos mais inscrições. Edésio, por favor. Oi, bom dia. Minha dúvida justamente é que eu morava perto de Guarulhos, ali na região de São Miguel Paulista, e eu mudei para outro município, agora estou morando em Suzano, né? E eu uso 3 condições. Um ônibus até a estação de trem, em Suzano. Da estação de trem eu vou para São Miguel, e lá, além do trem, né, eu pego um outro ônibus ali na estação para ir para a Unifesp lá em Guarulhos. Nos meus cálculos aqui que eu estava fazendo, eu estava até me recadastrando, ia dar um valor grande, ia ter aquele desconto de 6%, e ia ter aqui um valor que talvez teria que ser pago depois, já descontando aquele 6%, né, tem um valor que depois é pago, né? Só que o que acontece? Eu também estou em trabalho remoto, já foi comentado aqui, por exemplo, digamos que eu trabalho lá todas as segundas-feiras presencial, né? Seriam 4, tem mês que é 4 dias, se for toda segunda, tem meses que são 5 dias no mês, né? Às vezes os meses maiores aí. E eu estava vendo aqui que talvez uns cálculos que eu fiz rápido não seria vantajoso, né? Depois que vocês que passar pelo RH e fizer todo esse levantamento dos dias que eu estou indo, parece que não vai ser vantajoso. Eu já eu tenho que fazer o recadastramento com os 22 dias e tal, terminar, finalizar, ou eu já tenho aquela opção de não solicitar o Vale Transporte. Qual seria a orientação de vocês, então, nesse caso? Senhor Edésio, no caso, como o senhor está em teletrabalho, o ideal é fazer sim a solicitação, né, para que o senhor receba pelos dias que o senhor trabalhar presencialmente. Para esses casos, nós estamos fazendo realmente a orientação de fazer o cadastro sobre os 22 dias e depois, após a apuração da frequência, serão verificados quais os dias que o servidor foi e quais os dias que o servidor não foi, tá? No caso dos 22 dias,
o que o senhor informou que fez mais ou menos os cálculos por cima, não vale a pena sobre os 22 mesmo? O sistema já não habilita? Não, sobre os 22 valeria a pena, sim, Tá. teria um valor razoável. Eu estou falando assim, calculando sobre 4 ou 5 dias que eu estaria presencial, é que aí eu vi que o valor do desconto seria maior do que eu iria receber de auxílio. Então ia acabar sendo negativo, né? Ia descontar tá. mais do que o que eu estaria indo. Não, então, nesse caso, senhor Edésio, o senhor faz sobre os 22 dias, porque o senhor pode ficar tranquilo que o senhor não vai receber nada além do que o senhor tem direito, tá? É que essa é uma preocupação nossa mesmo. Porque é de direito o senhor receber pelos dias que o senhor foi presencialmente. Então, e a gente só consegue fazer esse pagamento se o auxílio transporte estiver habilitado na folha de pagamento do servidor, porque nós não conseguimos fazer o pagamento do auxílio transporte se não está habilitado, porque isso gera auditoria. Porque como a gente faz o pagamento de auxílio que o servidor não pediu? Então, nesse caso, o senhor faz o cadastro dos 22 dias, sempre será apurado, né, quais os dias que o senhor foi presencialmente, os dias que o senhor esteve em trabalho remoto, e esses dias que o senhor esteve em trabalho remoto serão descontados. Nesse caso, não havendo, o senhor não vai receber nada além do que lhe é de direito, tá ok? Tá joia então. Então eu vou terminar o meu cadastro aqui, obrigado, viu? Imagina. Tchau. Obrigada. Alessandra? Bom dia. Eu estava também fazendo o cadastro aqui, e aí eu sempre coloco no Google Maps para mostrar a rota direitinho, para ver o número de ônibus e tudo mais. Só que, assim, no Google Maps, o primeiro trajeto ele fala para eu ir a pé até a estação. Realmente, dá para ir. Mas de manhã é um caminho perigoso. Aí o meu problema será que há a possibilidade de vocês não aceitarem, porque o Google Maps ele fala que dá para ir a pé, e realmente dá, só que passa por uma favela, passa por uma rua muito vazia de manhã, realmente não tem condições de eu fazer esse trajeto a pé. E tem um ônibus próximo que faz esse trajeto. Se não for aceito por conta disso, tem algum jeito de eu recorrer? O que eu posso fazer? Olha, Alessandra, conforme a gente já explicou aqui, né? A análise ela será feita visando lá o princípio da economicidade, tá? Então, o que for mais econômico e viável para a administração pública é o que será aplicado. Provavelmente, se não for aceito o seu cadastro, você vai receber uma devolutiva informando, né, qual é a situação apontada. E aí, nessa situação, você pode responder com a sua argumentação e volta para a análise. Obrigada. Eliane? Uma dúvida aqui no chat que ela está sem microfone e eu não consigo tirar. Ela disse que fez o recadastramento, mas ela colocou 2 informações erradas. O que ela precisa fazer? Porque não dá para você encerrar depois que você coloca as informações, né? Só se vocês analisarem deferido ou indeferido, como é que procede nesse caso? Eu já recebi uma situação dessas, a gente foi acionado pelo ticket de serviço, tá, o TRS, onde a pessoa colocou ali a situação, né, que ela cometeu um erro e solicitou, ela faz uma solicitação de correção para nós. E aí a nossa área verifica o requerimento dela, devolve para que ela possa fazer a correção. Tá? Ela e aí volta para a né? análise. Ela manda pela TRS, né? Atendimento pode abrir um chamado lá no... Ela é de onde? É de lá mesmo, tá? Cadastro DRH Reitoria, @unifesp.br. Caminhando ali, Obrigada, gente... Solange Montosa da Silva, tá? Nós temos um questionamento que eu acho que seria no chat do senhor Gilberto dos Santos, acho que seria importante ser respondido pelo Ricardo, que é o coordenador da frequência. Ricardo, o questionamento dele é: bom dia, para quem está em teletrabalho parcial, para aferição da presença em relação ao Vale Transporte, é necessário utilizar o relógio para verificação da biometria nos dias presenciais? Ok.
Senhor Gilberto, não. Quem está em teletrabalho parcial não é obrigado a registrar o ponto ou pela intranet ou pela biometria. A aferição dos dias trabalhados presencialmente é de acordo com a planilha devolvida aos DGPs via SEI, que é sempre enviado com a folha de frequência dos servidores daquela área. Então, o controle dos dias presenciais será exclusivamente baseado na informação das planilhas devolvidas pela chefia. Não é necessário utilizar o relógio de pontos nem a intranet. Ok? Perfeito. Eu não estou vendo nenhuma pergunta a mais e não temos inscritos. Marta. Oi, pode falar. Teve uma perguntinha aqui no comecinho aqui, da colega Rosângela, que é a dúvida com relação à parte do atestado, se tinha lá no Sul os esclarecimentos, tá? Os atestados, eu acredito que é aquela parte que agora a gente faz o atestado via Solgov, né? Então, aí a Rosângela perguntou isso lá no comecinho, só para indicar para ela o caminho. Perfeito. É sim, pelo Solgov, tá? A tendência é que o Solgov ele seja a ferramenta utilizada para todas as ações aí de gestão de pessoas, tá? É uma forma de nós, servidores, né? A gente faz uma gestão da nossa vida funcional ali pelo aplicativo, né? Faz nossas solicitações, tem nossas informações. Então, quem não instalou ainda, não baixou, não conhece o aplicativo, também no Sul Unifesp a gente tem o passo a passo, tá? Na parte de sistemas, como você baixar, instalar, se cadastrar ali pelo Solgov. E deixa eu só verificar aqui na questão dos atestados. Eu acho que a dúvida... Oi? Se a gente já tem algum material, e aí eu também já compartilho por aqui. Mas a Rosângela levantou a mão. Marta, sabe o que é a minha dúvida? É que eu fui olhar o passo a passo, que está lá na sua Unifesp, e consta uma validação do atestado. Eu não sei se isso é para a gente fazer a validação antes do envio pelo Solgov, ou se quem faz essa validação é o próprio SESBIT, que eu não entendi direito a questão da validação. É o SESBIT. É o próprio, né? Mas a gente não precisa se preocupar em mandar para eles validarem, não. A gente só coloca pelo Solgov e eles que validam depois, né? A gente só encaminha, né? Eu já encaminhei o meu e deu tudo certinho. Só encaminhar. Se tiver tudo certinho, CRM, tiver o CID, tiver assinado pelo médico, tiver tudo ok, eles vão deferir. Se tiver algum problema, eles vão entrar em contato. Tem que ver os prazos também, que as pessoas, às vezes, deixam passar os prazos, né? E aí eles pedem justificativa. No caso, a pessoa está impossibilitada, tem no chat, né? A pessoa está impossibilitada porque, vamos supor, estava internada e não colocou dentro dos 5 dias. Você vai alegar que você estava impossibilitada porque você não estava com acesso ao seu celular, você não estava... A pessoa está estava sedada, qualquer coisa do gênero. Tem sempre como justificar. Mas aí é bom que algum familiar, alguém entre em contato e avise que dessa impossibilidade. Tá certo, obrigada. Imagina. Temos aqui a Renata, que levantou a mão. Oi, Renata. Renata? Tá por aí? Bom, aproveitando aqui, temos mais alguma dúvida? Sem prejuízo aí da Renata, caso ela esteja com algum problema. Tem no chat a dúvida do Luiz Paulo Azevedo, que ele diz, mais uma dúvida, caso o servidor mora em Campinas, por exemplo, a informação do Solgov sobre transporte utilizado será todos os ônibus, metrô utilizados no trajeto? Residência, rodoviária, trabalho, rodoviária, residência? Jô, pode responder? Desculpa, eu não estava conseguindo abrir o meu microfone. Senhor Luiz, nesse caso, o senhor vai informar todos os modais e isso virá para análise e a equipe verificará
quais foram os trajetos, quais foram os modais informados, se há algum outro tipo de modal mais econômico que abarque. Então, o senhor pode informar todos, e na análise, né, nós faremos a análise, na análise nós verificaremos se são contemplados todos esses modais dentro da legislação, e aí o senhor terá um retorno, mas pode, em princípio, informe todos os que o senhor utilizar nesse trajeto, né, casa, trabalho, trabalho, casa, e será analisado, tá ok? Só complementando aí, se ele falou rodoviária, se for algum transporte seletivo, né? É que ele falou, aqui o seletivo, ele é Talvez diferente. ele utilize os dois, né? Porque acho que ele... tá ok. Ele informou aqui, porque daí a gente analisa para verificar se é o rodoviário ou seletivo, né? Perfeito, André colocou aqui. Eu acho que tinha uma pergunta, eu estava olhando aqui, da senhora... Só um minutinho, gente, que eu acho que... Você verifica aí, Jô? Nós temos aqui, a Renata disse que provavelmente a gente não ouviu o áudio dela, sobre o atestado, ela informou, né, mandando pelo Solgov um dia ou mais, os demais via SEI mesmo. Na verdade, a gente orienta aqui que vocês, até o André colocou para a gente aqui o link, que vocês entrem mesmo no SUNIFESP, porque o atestado médico, questão de licenças, de cadastramento de licenças, né, é o SESMIT quem faz. Então, assim, talvez se a gente falar para vocês alguma informação aqui, mesmo que a gente queira aqui contribuir, ajudar, pode ser que não seja a informação correta, tá? Então, assim, a gente pode correr esse risco aí de dar alguma informação que teve alguma atualização. Então, o interessante é que vocês procurem o SESMIT e procurem ver lá as informações que tem no SUNIFESP, na parte de saúde, atestado médico, tá bom? Tem uma pergunta da senhora Cíntia Maria dos Santos, que ela questionou no chat se existe um prazo para retorno quanto à solicitação do Vale Transporte. Cíntia, nesse primeiro momento, como está havendo tanto o encaminhamento das solicitações de recadastramento quanto das solicitações para a concessão do auxílio, nós estamos com uma demanda bem alta. Porém, assim que o servidor faz a solicitação, fica registrado quando ele fez. Então, fique tranquilo que não incorrerá em um prejuízo para o servidor ou para a servidora. Nós estamos com as nossas equipes trabalhando arduamente em cima disso, porque inclusive calhou com o recadastramento do Per Capita Saúde, mas nós estamos com todo mundo trabalhando pesado para que não incorramos aí em prejuízo para o servidor, mas fica registrado a data que o servidor fez a solicitação, tá ok? Perfeito. Marta, Oi? ficou uma aqui pergunta, lá do comecinho também, da colega Ana Cecília Venturini. Ela fez meio que uma colocação, que é, por que agora, somente agora, quem utiliza veículo próprio foi autorizado após essa ação da Unifesp, se já existia jurisprudência anterior para isso? Eu imagino que o André, se a Ana estava aqui com a gente, ou está aqui conosco ainda, que o André já respondeu isso, mas se quiser reforçar, né, Joelma, que porque somente agora a gente foi abarcado aí por por podermos pedir, tá bom? Exatamente. Como a Unifesp, ela foi içada, né, pela ação judicial, então houve toda uma análise da ProPessoas, da Procuradoria da Unifesp, e por isso que isso se deu neste momento. Perfeito. Temos mais alguma pergunta? Acredito que não, né? Estamos aqui 11h41. Márcia, ela perguntou se... Márcia Carvalho de Azevedo, ela perguntou no chat, não ficou claro para mim se pode usar transporte rodoviário. Márcia, só é possível utilizar o transporte rodoviário quando não há modal coletivo que atenda o seu deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa, tá? Então, no caso, se você não possui um modal que atenda, aí você faz a solicitação e essa solicitação ela será analisada, ok? Perfeito. Sem mais perguntas, pessoal?
Bom, sem prejuízo, gente, conforme foram colocados lá os nossos canais de atendimento, tá? Podem enviar suas dúvidas, suas solicitações, né? No que for possível, a gente atende por ali e orienta também, tá? Podemos encaminhar para o final? Estou entendendo que não temos mais dúvidas, né? O Fábio, ele comentou aqui que, é o meu caso, ele mora em Bertioga, Litoral Norte, né? Existe algum limite para o recebimento? Fábio, você pode fazer a solicitação para nós, você pode fazer... No Solgov, há, sim, uma limitação de rubrica. Eu não vou... o valor, eu não vou saber agora de cabeça, mas o próprio aplicativo, ele dá um limite. Tá? Então, digamos que você ultrapasse esse limite permitido pelo sistema. Nesses casos, nós estamos orientando os servidores a fazerem a solicitação pelo Solgov até o limite, para que eles tenham lá o protocolo, o pedido, né, feito. A diferença, né, para eles fazerem a solicitação via SEI, via abertura de processo no SEI, e encaminhar para a equipe de cadastro, para que, junto com o requerimento que foi gerado pelo Solgov, haja essa análise desse pedido, né, para verificar se realmente não há outros modais que atendam esse deslocamento, e aí, nesse interim, o servidor aguarda que vai ser analisado, e aí ele vai ter uma resposta. Mas sim, no aplicativo existe essa limitação, sim. Perfeito. Sem mais perguntas? Estou vendo aqui no chat que a gente não tem mais. O pessoal que está olhando o chat aí, viu se passou alguma coisa? Tudo tranquilo? Bom, pessoal. Respondemos todas. Então, aqui, gostaria de agradecer, mais uma vez, a presença de todos e todas. Tá? A gente espera ter esclarecido as dúvidas e a gente se coloca aqui à disposição para o que for necessário, tá? Aquilo que estiver na nossa competência aqui fazer, a gente não medirá esforços, tá? Como a Joelma bem disse, a gente está trabalhando aqui arduamente, sim. Além dos recadastramentos, a gente tem as outras demandas que vão surgindo aí, né? Então, é um momento aí de realmente de um avanço tecnológico, né, e dos canais sistêmicos aí que a gente utiliza. Então, muita coisa está acontecendo, mudando, sendo implementada, e então está demandando bastante aí as nossas atividades. Mas a gente está aqui, sim, à disposição, tá bom? Tá. A Sandra aqui informando sobre as demandas do campus, agradeço muito. Agradecemos principalmente aqui a participação dos nossos colegas dos campi, né, DGPs e CGP, sempre participando com a gente. Hoje a gente não teve a participação de alguns, por conta de outras demandas ou férias, né, então mas na edição anterior aqui, a gente teve mais campi participando. Tá? Agradecendo aqui o nosso diretor, por problemas técnicos, hoje ele não pôde atuar tanto, e toda a equipe do DAP aqui, e os nossos servidores e servidoras que estiveram com a gente até aqui, tá bem? Uma boa tarde aí a todos, né? E que a gente possa se encontrar aí nos próximos, que a gente possa cada vez mais estar trazendo... Desculpa. E esclarecendo para vocês aqui. Desculpa. Pois não? Posso fazer uma última pergunta? Sim, claro. Eu comecei a fazer o cadastramento, eu estou cheio de dúvida. Se eventualmente eu parar no meio do caminho, eu posso retomar depois, quando for esclarecido. Tudo certo, né? Sim, sempre que você inicia uma solicitação ali no Solgov, o que é legal dele? Ele salva o rascunho para você. Aí, quando você vai acessar, você não vê lá a alteração, você vê aproveitar o rascunho, né? Alguma coisa assim. Você clica ali no rascunho e pode continuar trabalhando nele, alterando. Tá bom, tá certo. Então, mesmo se eu finalizar agora e tiver que mudar, eu posso mudar depois. Se você finalizar
né, e for para análise, aí você não consegue mudar. Tá Só bom. se você não finalizar a ação, aí ele fica como um rascunho para você. Tá bom. Tá certo. Obrigado. Tá bem? Então é isso, gente. Muito obrigada também. Boa tarde aí para todos e até a próxima.